Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Estou muito contente, sim, estou feliz de mais uma vez estar chegando aí à sua casa, ao ambiente onde você está agora, seja ele onde for, e de estar também na sua companhia. Que bom! Este programa, ele tem pautado sempre assuntos de extrema importância, tem nos feito acompanhar o ritmo da vida com os assuntos de atualidade. E hoje eu quero trazer, além de um tema importante, talvez nem tão conhecido na área científica, mas eu sempre também inicio esses programas, e especialmente os últimos programas, trazendo algo de atualidade para que a gente se mantenha também muito informado e formado quanto a acontecimentos que dizem respeito à nossa família, à sua família. E eu quero aqui abordar já na abertura deste programa, antes de entrar no tema propriamente dito, num tema que esta semana ele ocupou nossas mentes e as discussões em todos os ambientes. A decisão daquele juiz da 14ª Vara aqui do Distrito Federal, permitindo a psicólogos que atendam pessoas que sentem uma inclinação por alguém do mesmo sexo. E quero dizer o seguinte, que hoje à tarde, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, que permitiu que psicólogos tratem a homossexualidade, divulgou uma nota afirmando que em nenhum momento considerou que a homossexualidade é uma doença ou qualquer transtorno psíquico passível de tratamento. Para ele, houve uma interpretação e uma propagação equivocada de sua decisão. Em sua decisão, em caráter liminar, o juiz Valdemar impediu que o Conselho Federal de Psicologia proíba os psicólogos do país de prestar atendimento referente à orientação sexual. Segundo ele, o objetivo seria não privar o psicólogo de estudar ou atender a pessoas que voluntariamente venham em busca de orientação acerca de sua sexualidade. Esta foi a nota de esclarecimento emitida hoje à tarde pelo escritório do juiz. Aqui eu faço agora a seguinte reflexão. O nome de toda essa repercussão errônea e talvez até desonesta que a gente acompanhou nos últimos dias, talvez chame-se militância gay. E por quê? Eu explico. Artistas e até colegas jornalistas, ao emitirem pensamento contrário à decisão do juiz, parecem que sequer leram a decisão. Não é questão de interpretação, talvez de leitura ou até honestidade intelectual. E fico pensando, qual seria, talvez, o grande receio com esta decisão que o juiz tomou? É que estudos científicos abundantes já vêm revelando que a causa da homossexualidade, em mais de 90% dos casos, está em famílias desestruturadas e, em maior parte, na ausência paterna. Se forem permitidos os estudos dos casos, como permite a liminar do juiz, também se verá que é possível uma pessoa que sente atração por alguém do mesmo sexo descobrir as razões de tal sentimento e direcionar sua vida para a vivência do sexo com que nasceu, como comprova o psicoterapeuta americano Richard Cohen, ex-gay, e que em mais de 20 anos atendeu milhares de casos de pessoas que achavam ser homossexuais e hoje são pais de famílias héteros. Richard Cohen, pesquise este nome deste psicoterapeuta americano. Ele tem uma série de livros que fala sobre a questão e mostra o quanto pessoas que achavam ter a inclinação para a homossexualidade realmente descobriram, de fato, quem são. Pois bem, fazendo este esclarecimento do assunto de atualidade, agora nós vamos ao tema do nosso programa de hoje. Eu já gostaria aqui de anunciá-lo, você já deve estar vendo aí agora na tela da sua televisão. Nós vamos falar hoje aqui no programa sobre quiropraxia. Você sabe do que se trata? O tratamento através da quiropraxia pode ser um ótimo caminho para o alívio de dores crônicas, também pode ser usado para proporcionar uma vida mais saudável. E pesquisas comprovam que pessoas que estão sob os cuidados de um quiropraxista dormem melhor, têm menos estresse e aproveitam de uma boa saúde. Então, se você está pensando em como a quiropraxia pode lhe ajudar ou se ainda não conhece o tratamento, hoje o Além da Notícia vai abordar o tema e eu já quero saudar aqui a quiropraxista que está conosco, doutora Janice Cavalcante. Doutora Janice, boa noite e bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Muito obrigada. Eu estou vendo aqui a senhora rodeada de alguns instrumentos. Nos apresente aqui, por favor, tudo isso. Eu trouxe
modelos da nossa coluna vertebral, né? Uma coluna... Deixa eu puxar essa água daqui para que a gente possa ver melhor. Depois eu volto a água para a senhora. Isso. Então, eu trouxe modelos para mostrar o que é uma degeneração da coluna vertebral, desde a primeira fase, quando ela está normal, e o disco degenerando, que é uma consequência natural do nosso corpo quando não tratamos. Né? Doutora, onde é que eu tenho isso aí tudo que a senhora está mostrando aqui? Olha? Você tem um pouquinho de cada, Ronaldo. Umas vértebras saudáveis, algumas com um pouquinho de sobrecarga devido ao tipo de trabalho de ficar sentado, ter estresse, uma coisa muito comum, né? E a nossa consequência é chegar aos bicos de papagaio, uma degeneração, uma aproximação de uma vértebra com a outra, estrangulando o nosso nervo. Tá? Então, para que não chegue nessa fase, é bom que a gente faça um acompanhamento com um quiropraxista. Os nossos problemas de coluna, as dores de coluna, as hérnias de disco, estão tudo por aqui? Estão tudo por aqui, tem um pouquinho de cada, né? Então, nós trouxemos também o modelo de o que é uma escoliose, tudo um pouquinho de cada para as pessoas entenderem que a coluna vertebral é quem protege o nosso sistema neurológico. A senhora já me disse uma vez, agora vamos dizer para o Brasil inteirinho, quanto % da nossa população tem problema de coluna e sente esse incômodo? 80% da população sofrerá, né? Ou um dia vai ter. Já né? sofreu, sofre ou sofrerá? Isso, exatamente. De problema de coluna. Já sofreu, sofre ou sofrerá. Né? Então, 80% é muita gente. E quais as causas desses problemas, dessas dores que a gente sente na coluna? Tá. Existem 3 fatores que levam, nós temos um aceleramento da degeneração. É o físico, o químico e o psicológico. Né? Então, só pode explicar para a gente? Isso, então vamos lá, o físico. Desde que a gente nasce, a gente passa a ter os primeiros passos, na verdade começa lá desde o parto. Quando você recebe o primeiro trauma, né, que é saindo ali, o médico puxando o bebê para nascer, então ele recebe já o primeiro trauma. Né? Depois são os primeiros desvios, que é quando começamos a dar os primeiros passos, né? Esses passos vão fazer com que a gente caia, né? E começa a acontecer os primeiros desvios. Depois vem a questão do carregar o peso, porque as crianças carregam muitos livros, mochila pesada, de forma errada, né? Quando adulto, aí todo homem, né, coloca a famosa carteira no bolso de trás. Isso a gente está falando de físico, né? Até trouxe um exemplo aí de um físico, que é a carteirinha, a carteira do dinheiro, né? Aquela carteira ali. Ali é quando não tinha cartão de crédito, né? Ali era o cheque. Quando não tinha a carteira fininha, né? Isso, aí a consequência dela leva isso aqui, um desvio do quadril. Ah, ele está mostrando bem. Tá bem. Doutora, mas é possível que uma carteira que a gente põe no bolso de trás provoque aquele desvio na nossa coluna? Sim. É uma carteira que ela tem ali de 2 a 3 centímetros, né? Então, imagina você, o calçado, um pé e o outro descalço. Você já tem um desnível. Se você caminhar, você vai perceber. E a gente fazendo isso todos os dias, o tempo todo que a gente senta aqui ou acolá? Vai acelerar a degeneração, o desvio, a artrose, né, que é muito famosa aí, até mesmo escoliose e o bico de papagaio e a hérnia de disco. Só está nos trazendo já coisas assim muito básicas, muito comuns, que a gente talvez nem se desse conta. A senhora citou fatores físicos, químicos. Relaxante muscular, né, são os remédios aí. Hoje é muito comum você ir numa farmácia e tomar muito remédio. Quer dizer que a gente acha que a gente compra para melhorar e faz ficar ruim, então? Faz ficar ruim. Piora a nossa situação. E um que é muito comum nas casas das pessoas, que é o refrigerante. Né? O excesso de açúcar é um químico, né? Não deixa de ser. Então, o cortisol... Por que o refrigerante faz mal para a minha coluna, para as minhas articulações? Porque ele é um excesso de açúcar e o nosso disco ele precisa de água. Né? Então, imagina que eu derrube um copo de refrigerante em você. Você vai lá e passa só uma água, você não vai continuar melado? Né? Então, dentro do nosso organismo, o disco ele não vai selecionar o que é a água e o que é o açúcar. Ele vai sugar como a tua roupa, não vai selecionar se é sujo ou limpo. Né? Então, com o corpo aquecido a 36 graus, que é a nossa temperatura normal, ele carameliza o disco intervertebral, conforme a gente movimenta, que seja você caminhar, levantar ou sentar, esse caramelo ele vai se quebrando. E o nosso disco, ele precisa o quê? Absorver. Imagina, ao invés dele ter essa absorção, ele tem toda uma caramelização. Então, esse açúcar, ele vai fazer com que acelere
a degeneração do disco, diminua a altura entre um osso e o outro e começa os problemas com os nossos nervos, né? Esse é o fator químico, né? Temos o álcool, o cigarro, tudo isso aumenta muito. A gente imaginar o que é ingerir o que o nosso corpo ele vai se A gente nutrindo. imagina que o álcool faz mal para o fígado, que o cigarro para o pulmão e tudo, mas não imagina que eles atingissem até as nossas articulações. Sim. Bom, fatores, então, físicos, químicos e o terceiro fator? Psicológicos, emocionais. Vamos né? lá. Vamos lá. Estresse, né? Ansiedade, né? A gente precisa chegar no local aqui no programa, além da notícia, e tem um trânsito. Isso vai gerar o quê? Contratura muscular, aquela tensão, e você vai apertar a coluna vertebral. Então, o sistema neurológico, ele está mandando muita informação, ele está acelerando a informação do seu cérebro, aumentando a tensão muscular e, consequentemente, a coluna ela vai estar sendo comprimida pela tensão muscular. Então, é daí que a quiropraxia ela surgiu. Então, me conte a história do surgimento da quiropraxia. Ela surgiu para tratar essa nossa questão física. Isso. O nosso sistema neurológico, né, ele é protegido pelo nosso crânio, né, e toda a coluna vertebral protege o sistema neurológico. Então, eu trouxe uma imagem também que mostra o que o nosso cérebro ele precisa fazer com o nosso corpo. Então, que é uma saída dos nervos que vão irrigar com a comunicação entre as nossas vísceras, né? Eu trouxe uma imagem, não sei, acho que tem algum... Daqui a pouco ela encontra ali, ou houve algum problema. Então, o nosso cérebro manda informação através dos nervos, olha lá. Então, essa é a imagem, né? Então, o cérebro, ele manda informação através da coluna, passa-se os nervos e saem os pares de nervos para se comunicar com as vísceras e com os nossos músculos, né? Imagina quando a gente começou ali, os primeiros traumas, né? Então, as primeiras quedas, o desvio de ficar muito tempo sentado, o trânsito, o estresse, comprimindo a coluna vertebral. Então, o que ocorre é bem o que vai mostrar agora. Esse é o sinal normal, o alinhamento da coluna e o pensamento do nervo. Então, aí veio a quiropraxia, né? O quiropraxista, ele já imaginava que tudo estava interligado com o cérebro e a parte neurológica, sim, os comandos neurológicos. E a casca do sistema neurológico é a coluna vertebral. Né? Então, uma vez que ela interfere, o cérebro ele não consegue restaurar a comunicação com as vísceras, com os músculos. Daí vem a interferência do sono, né? Dores musculares e tudo mais. Dores de cabeça, enxaquecas? Sim, isso é até mesmo prisão de ventre. Então, existem vários fatores. Então, enxaqueca, a ciatalgia, né? Uma labirintite, ela pode estar toda associada a um desvio, um zumbido de ouvido, né? Tem todos os sintomas estão intercalados. A potência da profissão de quiropraxia é se dedicar a potencializar a comunicação do sistema neurológico e restaurar o nosso corpo. Bom, e o mais interessante, atenção você que está nos acompanhando agora, até se as imagens mostrarem isso também, é a forma como atua o quiropraxista. A senhora atua só com suas mãos, doutora? Sim. Então, o treinamento de um quiropraxista, né, seria dedicar, né, a investigar o que está acontecendo com a coluna vertebral e essa interferência. Então, isso são imagens das faculdades, né, que a gente passa treinando para detectar o desalinhamento, o que pode interferir e como nós vamos potencializar a sabedoria do nosso cérebro, né, com o corpo para se restaurar. Então, um exemplo que eu te dou. Imagina que você tem um espinho na tua pele e o teu corpo está tentando tratar. Você precisa tirar aquele espinho. E a coluna vertebral, quando ela deixa de fazer o movimento dela? Então, nós passamos 5 anos na universidade para se dedicar a como que eu vou tratar essa interferência do sistema neurológico pelo desalinhamento, né? Então, essa é outra imagem aí de nós praticando. E ali, doutora, a gente está vendo uma série de estudantes da quiropraxia, de formandos, não é? Eles ali tratando com as mãos, atuando justamente na coluna vertebral. É ali que são tratadas as dores de coluna, as hérnias, as enxaquecas, tudo isso que a gente está falando, ali com as mãos daquele jeito ali? Isso. Como é que... Bom, eu vou pedir à senhora que nos explique depois do intervalo,
como é que a senhora consegue tratar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, um problema de hérnia de disco, problemas gravíssimos, sem cirurgia, sem remédio, somente com as mãos? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você também vai descobrir como é que funciona.